Projetos protocolados prevêem sonorização em ônibus do transporte coletivo para facilitar acesso às pessoas com deficiência e o que proíbe o uso de anticoncepcionais em animais domésticos. Vereadores aprovam em primeira discussão a isenção da taxa de estadia aos finais de semana e feriados no pátio da Indec e hoje Câmara analisa doação de área para Sobrapar. Dia das Mães chegando e o Na Ponta do Lápis dá dicas de como economizar na hora de comprar o presente. No esporte, como foi o desempenho de Guarani e Ponte Preta no futebol e Vôlei Campinas é vice-campeão da Superliga Masculina. Esses são os destaques da edição desta segunda-feira, 5 de maio de 2025. Participe com a gente através do WhatsApp da TV Câmara Campinas no 19 97 829 3776. E a gente já vai começar a edição de hoje falando das notícias da metrópole, o que acontece aqui na nossa cidade. E nada melhor do que falarmos de emprego, porque hoje, de acordo com o CEPAT, que é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas, nós temos aqui, olha, está atualizado, nesse momento são 881 vagas de emprego. E agora nós vamos mostrar algumas delas para você que está em casa. De olho aqui na tela, olha, vagas de emprego do CEPAT, você vai lá no cepat.campinas.sp.gov.br, clica na aba Vagas de Emprego e aí aparecem as oportunidades em ordem alfabética. Para ajudante de cozinha, nós temos aí uma vaga para moradores de Campinas, Hortolândia, Sumaré e Montemor. Temos outras vagas também, uma é para trabalhar no centro, Jardim Santa Genebra, Cambuí, ajudante de obra. São 5 vagas com salário inicial de R$ 2.209. Temos também, olha, outras vagas ainda de ajudante de obras, mas de outras empresas. Apontador de produção para trabalhar no Jardim Garcia, uma vaga, salário inicial R$ 1.763. Atendente de lanchonete para o cargo de aprendiz, R$ 979 para o Cambuí. Olha, a gente tem aqui, olha, moradores de Campinas, Sumaré e Hortolândia, que vai fazer atendimento ao cliente, manipulação de alimentos, preparação de sobremesas e a gente vai passando aqui. Então, se você está em busca de uma vaga de trabalho, você pode ir. Hoje a gente tem mais de 800 vagas, eu já vou ir na página 5, né? Que é aqui a última página dessas oportunidades que aparecem em ordem alfabética. Nós temos aqui, olha, técnico eletrônico, técnico eletricista, que são 10 vagas para moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia, que é para montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos. São 10 vagas para trabalhar em Hortolândia e para essa vaga o salário inicial é de R$ 4.000. Está interessado em uma dessas vagas? Então você pode direto aqui no site já fazer aí a sua através do chat que aparece atendimento online. Você pode se inscrever para uma dessas vagas, eles enviam já essa carta de recomendação. Prefere ir pessoalmente? A gente tem as unidades do centro, que fica na Avenida Campos Sales 427, do Ouro Verde, que fica no Horto Shopping Ouro Verde, ali na rua Armando Frederico Reganeschi, 601, no Jardim Cristina, e a unidade do Campo Grande, que fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Olha, e a Prefeitura anunciou hoje que os kits de uniformes para 60 mil alunos da rede municipal de Campinas começam a chegar nas escolas a partir desta segunda-feira. Para os estudantes da educação infantil, que é a partir de 2 anos, dos ensinos fundamental e também para o EJA, que é a educação de jovens e adultos. Em janeiro deste ano, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo suspendeu o edital de licitação para a compra dos uniformes. Ela foi então ajustada e reaberta na segunda quinzena de fevereiro. O investimento da Secretaria de Educação foi de R$ 29 milhões e as entregas serão realizadas
ponto a ponto nas 208 escolas municipais aqui da cidade. E logo que receberem as peças, as equipes gestoras das unidades vão comunicar às famílias para fazer a retirada dos kits de uniformes. Agora a gente continua falando de educação, mas agora sobre oportunidade, porque o CEPROCAMP, que é o Centro de Educação Profissional de Campinas, está com as inscrições abertas para uma nova turma do curso básico de manicure e pedicure. Mas dessa vez lá na unidade que fica no Satélite Íris. As aulas vão ter início no dia 12 de maio, ou seja, na próxima segunda-feira, e serão ministradas no período da manhã. O curso tem duração de 2 semanas, com aulas práticas e teóricas sobre planejamento financeiro, empreendedorismo e outras habilidades que estão diretamente conectadas com a profissão. O objetivo é que os alunos saiam do curso com o conhecimento necessário para já começar a atuar no mercado de trabalho. O CEPROCAMP, em parceria com o ESPRO, que é a Instituição de Ensino Social Profissionalizante em Campinas, oferece ainda um kit para cada aluna, que é para elas iniciarem o seu negócio ou mesmo o seu trabalho em casa ou ainda se for prestar serviço em algum salão. Para a matrícula, preste atenção. Originais e cópias dos RG, CPF, comprovante de endereço, ter idade, ou seja, ser maior de 18 anos e pré-requisitos exigidos e ainda possuir um e-mail válido e enviar uma foto 3x4. Quer fazer a matrícula? Vá então até o CEPROCAMP do Satélite Íris. Aí, olha, Avenida Professor Márcio Escolari, número 91, no Satélite Íris. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Agora a gente vai falar de transporte público para você que usa a linha 375, que é Alphaville Dom Pedro, que vai circular com novos horários para o finalzinho da noite. Olha só, dias úteis e finais de semana a partir desta terça-feira, ou seja, para o sentido bairro-centro, nas últimas partidas previstas da região do Alphaville Dom Pedro, a última partida que sai da Avenida das Portulacas muda das 11h30 da noite para 11h40 da noite, será então a última partida dessa linha. A linha 375 liga a região do Alphaville Dom Pedro ao centro, passando pelo corredor central e chegando até a Avenida dos Expedicionários. Essa linha transporta 4.200 passageiros em dias úteis. Agora nós vamos às notícias do Legislativo. Vamos falar de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas e a gente começa falando de projetos protocolados aqui na casa. Porque um projeto do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, propõe um sistema sonoro obrigatório dentro dos ônibus para as pessoas com deficiência visual. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, protocolou um projeto de lei complementar que obriga as empresas de transporte público urbano a instalarem mecanismos sonoros em seus veículos para facilitar o embarque e desembarque de passageiros com deficiência visual. Essa é uma sugestão que nós recebemos do Benê, o presidente do Centro Cultural Luiz Braille, que faz um trabalho com pessoas com deficiências de visão, cegos, para que os ônibus tivessem esse dispositivo sonoro que pudesse informar aos usuários cegos os locais de partida. Então, próxima parada, ponto tal, avenida tal. Isso facilitaria muito, a utilização do transporte coletivo pelos cegos e quem tem alguma deficiência visual mais aguda. E também seria mais uma ação de inclusão e de modernização do nosso sistema de transporte coletivo. Acho que ia beneficiar muito a população. E não só para os cegos, porque essa informação permite até pessoas que não são de Campinas, muitas vezes, ficarem atentas das paradas que os ônibus irão fazer ao longo do percurso. Segundo Rossini, a iniciativa pretende garantir mais autonomia e segurança no deslocamento de pessoas com deficiência visual, respeitando os princípios de acessibilidade previstos na legislação nacional. Você pega os transportes de metrô, próxima parada, estação tal, próxima parada, estação tal. Então isso aí ajuda muito, principalmente a população cega, a usar o transporte coletivo. Mais segurança, é claro.
porque aí ele pode se sentar, ficar aguardando, e ele pode memorizar, ele sabe qual a próxima parada, né? É segurança, qualidade, é conforto e respeito aos deficientes visuais. E um projeto apresentado pelo vereador Paulo Haddad pretende proibir medicamentos anticoncepcionais para cadelas e gatas. De acordo com o vereador Paulo Haddad, o projeto de lei pretende proibir a comercialização e a administração de medicamentos anti-sil, inibidores do estro, conhecidos como anticoncepcionais em fêmeas das espécies caninas e felinas em Campinas. Hoje nós temos uma realidade que ela é muito cruel com os nossos pets, principalmente gatos e cachorros. Alguns donos de pets, eles administram de forma indiscriminada esse medicamento anti-cio, para que o cachorro, ou a cachorra no caso, ou a gata, não entre no cio e de alguma forma tenha aí uma gestação que a cuidadora não queira, né, não seja indesejada. Então elas administram de forma indiscriminada, sejam esses anti-cios orais ou injetável. De acordo com o parlamentar, o uso recorrente desses fármacos, muitas vezes aplicados sem acompanhamento profissional, representa um grave risco à saúde dos animais. São vários e vários estudos, temos estudos no Paraná, no Piauí, né, com universidades que fizeram gatas e cachorros que receberam esse medicamento com várias repercussões, infecções uterinas, tumores de mama, diabetes, né, que assim, ela altera todo o ciclo hormonal do animal. Mas assim, algo que é muito cruel e impactante são os tumores de mama. Então, tumores malignos, você vê que após 6 meses pode desenvolver uma hiperplasia de mama e às vezes até um tumor maligno. Então é importante que nós tenhamos a leitura de que a melhor forma de se combater ou evitar o cio é fazer a castração desses animais. E isso nós já temos na cidade de Campinas, né, referência não só para o estado, mas para o país como um todo. Em caso de descumprimento, o responsável poderá sofrer a apreensão do produto e multa de até 2.000 FIX, unidade fiscal de Campinas, que equivale a R$ 9.760. Nós temos aí, né, a própria Constituição, ela faculta isso. Os maus tratos, eles são hoje tidos como algo que tem que ser combatido, né, não só pelos próprios tutores, os protetores independentes, as ONGs, os poderes legislativo, poder executivo, mas enfim, nós temos que ter a consciência de que só muitas vezes as pessoas sentindo no bolso algo que é tão assim, impactante na vida dela, como receber uma punição pecuniária para que ela não venha a fazer uso indiscriminado dessas medicações. Os projetos protocolados ainda vão passar pela análise das comissões, sendo que a primeira é a Comissão de Constituição e Legalidade. Se eles receberem parecer favorável, aí sim eles vão entrar na ordem do dia para serem votados em plenário. Agora nós vamos falar de uma ação parlamentar, porque o vereador Rodrigo da Farmadic protocola requerimento e pede informações sobre dados das câmeras de monitoramento instaladas nas entradas do distrito do Ouro Verde. O vereador Rodrigo da Farmadic solicita informações sobre os dados das câmeras de monitoramento instaladas nas entradas do distrito do Ouro Verde. O ano passado eu fiz uma indicação de emenda impositiva ao governo para a instalação de câmeras de segurança, de monitoramento em toda a cidade, mais especificamente ali no distrito do Ouro Verde. E agora fiz um requerimento para saber os dados, inclusive se foram positivos, né? Porque a ideia da instalação dessas câmeras é melhorar, abaixar, diminuir o índice de criminalidade. Então agora nesse requerimento eu faço esse questionamento dos dados estatísticos da instalação dessas câmeras relacionada à criminalidade. A ideia, segundo o vereador, é também avaliar os impactos da tecnologia. Até porque a gente tem a previsão de indicar no orçamento a instalação de mais câmeras e nós temos
esses indicativos, a gente consegue, inclusive, dar transparência para a população de onde foi investido o nosso recurso. Ainda segundo o vereador, as câmeras de segurança contribuem na identificação de veículos roubados ou furtados. Também o parlamentar reforça que a utilização de sistema de monitoramento eletrônico é ferramenta estratégica na prevenção dos crimes. São câmeras inteligentes que fazem um monitoramento de veículos que foram que possam estar envolvidos em produtos de furto, de roubo, de assalto, de sequestro, e isso é importante para diminuir a criminalidade na nossa cidade. Qual a importância de ter acesso a números, traçar de repente um comparativo para ver a evolução e tudo mais, vereador? É importante até para a gente saber se esse investimento do nosso recurso, nosso imposto para adquirir essas câmeras realmente está sendo efetivo, porque nós temos diversos outros setores da nossa cidade que precisam, inclusive, de investimento, mas a segurança para nós, com certeza, é uma prioridade. Vamos falar agora de honrarias da Câmara. Lembra que são projetos propostos pelos parlamentares que são aprovados em reunião ordinária para entrega de diplomas e medalhas em cada um dos seus respectivos setores. E olha só, por iniciativa do vereador Wagner Romão, a Câmara presta homenagem a mulheres que contribuíram para o avanço dos direitos das trabalhadoras domésticas. Na 13ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Wagner Romão homenageou com o diploma Laudelina de Campos Melo, Creuza Maria de Oliveira e Zenilda Ruiz da Silva Silveira, por suas contribuições a ações organizadas para a inserção da mulher negra na sociedade. O diploma homenageia mulheres que se preocupam com as diferenças de classe e preconceitos enfrentados pelas trabalhadoras domésticas. Ainda antes da gente iniciar o mandato, nós fizemos uma reunião com a Cida, com a Vera, com diversas outras companheiras do Sindicato das Domésticas, que me procuraram para dizer a respeito do prêmio Laudelina Campos Melo, do diploma Laudelina de Campos Melo. E me tocou muito quando elas comentaram que esse diploma ele foi uma iniciativa lá atrás do Sindicato das Domésticas, e que há alguns anos o sindicato não tinha, digamos assim, o protagonismo na escolha das pessoas que seriam homenageadas. E eu disse, lá em outubro ainda, logo depois da gente ter o resultado das eleições, eu disse que eu faria muito gosto que elas pudessem livremente indicar as pessoas e que nós, enquanto mandato, acataríamos essa escolha com muito gosto, com muita identidade. Creuza Maria de Oliveira, natural de Salvador, começou sua trajetória no trabalho doméstico ainda na infância. Como presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Creuza se destacou como uma líder sindicalista e ativista, não apenas pelos direitos das empregadas domésticas, mas também na luta por pautas inclusivas relacionadas à questão racial e feminista. Agradecer aqui a essa casa por essa oportunidade de estar sendo homenageada por essa Casa do Povo. Nós somos a continuidade de Dona Laudelina. Somos filhas, somos netas de Dona Laudelina, que estamos dando continuidade ao que Dona Laudelina começou. Se na época de Dona Laudelina, naquela época de Getúlio Vargas, não foi fácil, se para nós hoje não é fácil a nossa caminhada, imagine Dona Laudelina de Campos Melo, na década de 30, que criou a primeira associação de trabalhadoras domésticas em 1936. Então, com certeza, para ela nunca foi fácil. E, com certeza, ela teria muito orgulho de estar nos vendo aqui. Já Zenilda Ruiz da Silva Silveira, nascida em Rinópolis, também teve seu primeiro contato com as dificuldades enfrentadas pelas trabalhadoras domésticas ainda jovem. Sua trajetória começou em 1987, quando se envolveu com a Associação das Empregadas Domésticas do município de São Paulo, influenciada por seu marido, que atuava como advogado na instituição. O que eu digo sempre é o seguinte: fale desta categoria. Coloque em todos os lugares a importância desta categoria. Eu cheguei no sindicato em 1987, eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 58 anos.
estou lá até hoje. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, os meus filhos, que esse diploma não é só meu, são deles também. Minha filha não pôde vir por causa de uma advocacia burguesa, não deixaram ela participar, mas ela gostaria muito de estar aqui, mas eu falo em nome dela, Joana e o Caiutã, meu filho, que foram criados dentro de um sindicato, dormindo atrás dos arquivos. A referência que meus filhos têm de avó e de tia são as trabalhadoras domésticas do sindicato. A minha honra de estar aqui, de agradecimento pelo sindicato, Cida, Vera. E a gente entende também que, embora muitos tenham uma opinião a respeito das honrarias, né, de que são coisas que, enfim, são ações menores para os parlamentares, e a gente tem aprendido que não, né? É muito importante a gente homenagear pessoas que são queridas, pessoas que têm uma trajetória, que têm uma luta. Sempre a pessoa que é homenageada, ela e as famílias também, as pessoas, amigos, amigas, entendem essa homenagem como algo muito importante, e a gente está fazendo essa homenagem porque também a gente compactua dessa visão. Esta homenagem, que foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas, está disponível na íntegra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vamos falar agora dos projetos, porque hoje é dia de reunião ordinária, mas nós tivemos reunião ordinária que antecedeu aí o feriado de 1º de maio. Na última quarta-feira, entre os projetos da 24ª reunião ordinária, a Câmara aprovou o projeto de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que prevê a isenção da taxa de estadia no pátio municipal de recolhimento de veículos ou em pátios conveniados para automóveis removidos a partir das 3 horas da tarde das sextas-feiras, vésperas de feriados e feriados prolongados. No ano passado, a Câmara já havia aprovado por unanimidade uma proposição do mesmo teor feita pelo parlamentar, que foi vetada pelo Executivo em virtude de restrições na lei eleitoral, uma vez que era o ano de eleição. De acordo com o texto, a isenção será válida para o dia da apreensão, o sábado e o domingo, voltando a ser aplicada apenas a partir do 1º dia útil subsequente. E a medida também se estende a feriados que não coincidam com o final de semana, o que não se aplica nos casos de apreensão por documentação irregular, nem quando os pátios disponibilizarem meios de retirada dos veículos durante finais de semana ou feriados. A gente lembra então que essa matéria ela foi aprovada em primeira discussão e ainda vai ter um segundo turno de votação aqui na Câmara Municipal. Mas hoje é dia da 25ª reunião ordinária e a gente vai dar uma olhada no site da Câmara. Vamos lá, olha. A gente vai olhar, já vou pedir para o pessoal colocar aqui, eu já estou na página, inclusive, que mostra aqui, olha. Câmara vota definitivamente projeto que autoriza a concessão de área pública a Sobrapar para ampliação de atendimentos gratuitos. A gente lembra que esse projeto já foi aprovado em primeira discussão e agora a Câmara vota em definitivo hoje a partir das 6 horas da tarde. Nós temos 6 projetos na pauta e esse projeto trata-se de uma área que fica no loteamento residencial Reserva Dom Pedro, atualmente classificada como equipamento público comunitário. E com a alteração, o espaço será transferido para a classe de bens dominicais e cedido à Sobrapar por meio de concessão gratuita e intransferível pelo prazo de 30 anos, podendo ser prorrogado por igual período. O Executivo destaca na proposta, já que essa matéria de autoria do prefeito vai representar um avanço no fortalecimento da rede de atendimento especializado em saúde, com impacto direto na qualidade de vida de crianças e famílias que dependem dos serviços da instituição. Agora, nós temos 6 projetos na pauta. Então, eu vou ensinar você aqui, inclusive, ao vivo, se você quer aprender a saber quais são os projetos que estão na pauta. Vamos de novo aqui no site, olha. Você vem em atividade legislativa, eu vou clicar e aí você vai vir, ó, pauta das sessões. A gente tem aqui
a sessão 2025, nós estamos no mês de maio, vamos ver quais são. Olha, hoje é a 25ª sessão, que eu já falei inclusive, e nós temos aqui todos os projetos que estão na pauta. Olha, a gente pode ver que inclusive esse projeto que eu acabei de mencionar da Sobrapar, ele é o item 2 da pauta. Aqui estão todas então as matérias que serão discutidas logo mais às 6 horas da tarde. Lembrando que você pode vir ao vivo e presencialmente aqui, olha, assistir toda essa discussão a partir das 6 horas. A entrada do plenário é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Caso não possa vir, quer acompanhar as discussões? TV Câmara Campinas, canais 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, 11.3 na TV aberta, ou você pode ainda também conferir a retransmissão pelas redes sociais, facebook.com/TV Câmara Campinas e também Câmara de Campinas, ou ainda no youtube.com/TV Câmara Campinas, ou pelo streaming no site campinas.sp.leg.br. Olha só, e neste domingo aconteceu a final da Superliga Masculina de Vôlei. E o Vôlei Renato, o Vôlei Campinas, perdeu a decisão por 3-1 para a equipe Sada Cruzeiro, que se tornou campeão do torneio. Vamos ver como foi? O confronto entre os dois melhores times do torneio foi realizado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O jogo começou favorável ao Campinas. O time paulista abriu incríveis 9 pontos ao fazer 13-4. O Cruzeiro até se recuperou e chegou a diminuir a desvantagem, mas o Campinas embalou novamente e fechou por 25-18. A superioridade mudou de lado no início do segundo set. Precisando do resultado para empatar a decisão, a equipe mineira abriu 6 pontos. O jogo até voltou a ficar equilibrado e a vantagem caiu para apenas 1 ponto, 24-23. Mas o Cruzeiro fechou o segundo set por 25-23. Com a igualdade no placar, o equilíbrio voltou a aparecer no terceiro set. O marcador ficou igualado 11 vezes no decorrer do duelo, até que o time mineiro fechou o terceiro set por 25-23. No quarto e decisivo set, o Cruzeiro não deixou o Campinas ficar em vantagem em nenhum momento. Assim, fechando por 25-21, confirmando o 9º título da competição nacional. Parabéns aí ao Cruzeiro por esse 9º título e também, claro, a equipe de Campinas que fez uma importante campanha. A gente sai do vôlei e vai para o futebol, porque a Ponte vence o Anápolis em Campinas. Foi a terceira vitória seguida da Macaca para a festa da torcida alvinegra. Quem tem Elvis tem sempre uma bola perigosa. A Ponte mostra que jogando em casa tem que tomar a iniciativa. De longe, o time de Campinas tenta abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, a Ponte Preta chega ao gol. Toró mete a cabeça na bola depois de boa jogada de Jean Dias pela direita. Pois é, mesmo na frente, a Ponte continua querendo mais. Bom, apenas aos 31 minutos que o Anápolis resolve fazer alguma coisa no jogo, mas ninguém aproveita a oportunidade não. Elvis encontra Jonas, que por pouco não amplia para a Macaca. Aqui Arthur coloca muita força na bola, que passa por cima. Os visitantes usam a cabeça para tentar o empate, mas sem sucesso. O segundo gol pontepretano era questão de tempo. Jean Dias deixa para Maguinho, com um toque especial de categoria. O lateral cruza na área para o gol de Dudu. Vem o segundo tempo e o Anápolis não tem outra alternativa. Arrisca de longe para a boa defesa do goleiro. Tenta pelo alto também. O goleiro Diogo Silva segue fazendo a parte dele. Com Elvis, a Ponte sempre leva perigo. Bate bem na bola, hein? Bom, a Ponte ainda fica sem Arthur, expulso após receber o segundo amarelo. Final, Ponte Preta nadando de braçada 2, Anápolis 0. Olha, e a Ponte Preta volta a campo na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, quando vai enfrentar o Ituano fora de casa, às 7h30 da noite, na briga pela liderança.
E alegria também para a metade verde e branca aqui de Campinas. O Bugre venceu o Botafogo da Paraíba, deixou o Z4 e fica a 3 pontos do G8. A noite era mesmo do Bugrão. Anderson Leite mostra o cartão de visitas e quase abre o placar. Cobrança de falta e Emerson solta o canudo. Aos poucos começa a aparecer o nome do jogo. Bilu faz bela jogada e chuta pra fora. Bom, de novo, Bilu mostra habilidade. Bate bem, só que o travessão não colabora com o Guarani não. O homem está impossível. Quanta qualidade, amigo. O goleiro do Botafogo da Paraíba evita um golaço. Bom, o time visitante assusta nesse lance. Eric bate pra fora. O Bugre segue arriscando de longe, mas a bola não quer entrar não. O atacante Dene Júnior, também em noite inspirada, dá trabalho para a defesa adversária. Pois é, de tanto insistir, o gol do Bugre sai ainda no primeiro tempo após bela jogada pela esquerda. Emerson vai para a rede, coisa linda. Mas Gama pega em cheio na bola e por pouco não empata. Assustou a torcida bugrina. Bom, vem o segundo tempo e pênalti pro Botafogo em cima do Denilson. Tudo que a torcida do Guarani não queria. Camilo bate e Andrei defende para a explosão do Brinco de Ouro. O Botafogo não desanima e aqui tenta de novo. Agora se liga no passe de Bilu pro Dene Júnior, que enche o pé e amplia pro Guarani 2-0 Bugre. O Botafogo ainda diminui, o goleiro Andrei sai mal em cobrança de escanteio e a bola sobra para Henrique Dourado marcar. No fim, Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1. Olha só, e o Bugre volta a campo no próximo sábado diante do São Bernardo, também no Brinco de Ouro, às 5 horas da tarde. Hora de falar de presente para o Dia das Mães, que será no próximo domingo. Afinal de contas, quarta-feira é o 5º dia útil para quem trabalha no regime CLT e já tem muita gente procurando, mas tem quem ainda não pesquisou aquele mimo especial para ela. Por isso, o Na Ponta do Lápis desta semana traz dicas de como economizar na hora do presente para sua mãe. Confira! Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre como economizar no presente do Dia das Mães. Essa data tão especial que está chegando, né, que neste ano cai no domingo, dia 11 de maio. Por isso eu estou aqui com o professor de economia da PUC Campinas, Eli Borochovicius, que vai trazer algumas dicas de como que você que está em casa faz para economizar, né, para presentear a mãe de vocês. Professor, como em outras datas comemorativas, né, o Dia das Mães requer uma atenção especial para você expressar aquele carinho, né, sem desequilibrar as contas, né? É verdade, o Dia das Mães, pelo menos para o comércio, é um dia muito importante. A gente tem como informação de que ele movimenta 13, 14 bilhões de reais por ano para cada data. É praticamente a terceira data mais importante para o comércio. A primeira data a gente tem o Natal, a segunda a Black Friday, próxima do Natal, as pessoas aproveitam a redução de preços para poder, enfim, comprar algum presente, né, para o Natal, e a terceira é o Dia das Mães. Então realmente as pessoas gostam de presentear as mães, gostam de presentear aquelas pessoas que cuidam delas, não necessariamente a mãe, mas aproveitam o Dia das Mães para poder, né, assim, ofertar um carinho, alguma coisa para poder expressar o seu amor à sua mãe, a genitora, ou seja lá quem for que cuida dessa pessoa. Qual que é o primeiro passo, né? É importante a pessoa colocar todo a papelada, assim, todas as dívidas atuais e custos previstos, ter uma noção de quanto dinheiro está entrando, de quanto dinheiro está saindo do orçamento da família, para ver como ela pode presentear a mãe. Como que seria isso? Olha, para aquelas pessoas que têm uma boa educação financeira, elas normalmente reservam 5% do seu salário líquido para poder presentear de forma geral. E aí eu estou falando em vai à casa de um colega, né, vai levar um presentinho, vai
né, visitar algum parente, quer levar um presente. Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças. Então, assim, é importante sempre ter reservado um dinheirinho para poder presentear as pessoas. Aquelas pessoas que estão já com uma boa educação financeira e que têm um bom planejamento, elas têm essa reserva e conseguem gastar um dinheirinho para poder comprar um presente. Então as pesquisas indicam que do ano passado para esse ano, as pessoas devem manter a proporção daquilo que estão gastando. E assim, a gente tem informação de que os presentes custam em média 150, 250 reais. Então é mais ou menos isso que as pessoas estão gastando quando assim se trata em presentear a mãe. Então definir um teto de gasto ali, um limite é interessante, né? É super importante você definir um teto de gastos que caiba dentro do teu orçamento. E às vezes, assim, a gente está falando um presente de 150, 250 reais, de repente, assim, quem está nos vendo nesse momento vai achar que é muito, principalmente porque o momento econômico que nós estamos vivendo, ele não é o dos melhores, né? A gente está com uma taxa de juros extremamente elevada, então o Copom botou 14,25% na taxa básica, isso acaba encarecendo o produto, isso dificulta para o parcelamento. Então, de repente, 250 é muito, 150 pode ser muito, e aí vai da criatividade também para fazer caber dentro do orçamento. O importante, no meu entendimento, é tomar esse cuidado para não gastar demais, porque isso pode virar uma bola de neve. Principalmente para aquelas pessoas que forem gastar no cartão de crédito, que tem a maior taxa de juros do mercado, e não tem condições de pagar o cartão, porque aí vai entrar no chamado crédito rotativo. Pode botar 300%, 400% ao ano. É muito caro. Então, vai gastar dinheiro com presente para a mãe? Ok. Primeiro, identifica. Está dentro do orçamento? Tá? Não está? Toma cuidado, porque sair gastando sem condições de pagar e aumentar a inadimplência não é adequado, não é o melhor. Então, analisar e comparar as condições de pagamento é essencial. A gente aqui está falando em condição de pagamento, né? Quer dizer, vou parcelar? A que taxa eu vou parcelar? Isso vai realmente caber dentro do meu orçamento? Eu tenho condições de honrar esse compromisso financeiro? Se não, e principalmente para aquelas pessoas que não conseguem se organizar financeiramente, é melhor comprar alguma coisa mais baratinha, num valor menor e pagar à vista, do que ficar se endividando numa taxa de juros alta como a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Professor, aproveitar as ofertas, né, é interessante também, né, aquelas promoções que aparecem bastante nessa data comemorativa, né? Nesse momento, as pessoas começam a receber uma enxurrada de informações, principalmente em meio digital. Então, tá navegando lá na internet, você começa a receber algumas informações de, olha, não vai esquecer de comprar o presente para tua mãe e tal. Então, essa enxurrada de informações que a gente recebe faz com que a gente, muitas vezes, perca o controle ou tenha vontade de adquirir algum produto. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque senão a gente abusa, né? Porque a gente quer agradar aquela pessoa que a gente ama. E aí acaba eventualmente extrapolando o orçamento e depois aperta, a pessoa se enrola e para pagar começa a ter uma certa dificuldade. O que não vale é depois ficar pedindo para a mãe para pagar o presente. Exato, o dinheiro para pagar o presente ou eventualmente para tomar crédito no nome da mãe para poder depois honrar o compromisso. Aí não vale, aí não pode, né? E o professor, fazer uma pesquisa dos produtos, é interessante comparar os preços? Hoje a gente tem acesso à internet, tem sites que fazem a comparação de preços, inclusive eles dão o histórico disso. Eu confesso a você que quando eu vou fazer uma compra de um determinado produto, a primeira coisa que eu faço é entrar nesses comparadores, até para identificar se o momento em que eu estou comprando é o mais adequado, porque apesar de eventualmente ter uma promoção, ele pode estar com uma promoção num preço mais alto, mais elevado. Então, historicamente, como é que está o preço desse produto? Realmente é uma promoção? Porque a gente sabe como é que são as promoções, né? Infelizmente, a gente vê muito vendedor que sobe o preço muito próximo da data e diz que está dando uma promoção e não está. Além disso, acho que é importante as pessoas tomarem um pouco de cuidado com o que a gente chama de produto isca. Então,
as pessoas, as lojas, anunciam um preço muito barato de um determinado produto, quando você vai à loja para comprar, diz que o produto já não existe, ou não tem mais, ou já não é mais esse preço, e assim, você já está lá e aí acaba assim, procurando algum outro produto para substituir aquele. Então assim, é uma estratégia de venda que eu particularmente não gosto, não acho leal. De toda forma, comerciante quer vender e se utiliza das suas estratégias de vendas, estratégias de marketing para poder atrair o cliente e fazer ele gastar. E quem tem irmão na família, é interessante também dividir esse presente para a mãe com os irmãos, com mais gente, assim? Você sabe que a gente tem tido uma redução de taxa demográfica e assim, cada vez mais comum a gente encontrar pais com filho único, né? Então nem todo mundo hoje dispõe de irmãos. Eu tenho 2 irmãos e quando a gente vai fazer um encontro e a gente vai presentear a nossa mãe, a gente normalmente se junta para dar um presente legal e divide entre os irmãos, né? Então, divide em 3, a gente consegue dar um presente assim, mais apropriado, ou que seja mais necessário para nossa mãe, e aí acaba não ficando tão caro para todo mundo. Então, para quem tiver irmão e tiver condições de dividir, é um bom momento de conversar e inclusive discutir, né? Discutir sonhos, discutir aquilo que a gente vai dar, aquilo que a gente vai presentear, o que será que a nossa mãe precisa, né? Que tal se a gente fosse comprar alguma coisa que realmente fosse legal para ela? Você falou de conhecer assim a mãe. Conhecer o perfil da mãe também é interessante, né? Por exemplo, eu sei que minha mãe gosta de perfume, de bolsa. Então, se eu der um presente mais ou menos desse tipo, eu sei que eu não vou errar. É interessante isso também, né, professor? E você sabe que se tem uma coisa que me deixa bastante assim, perplexo, é a quantidade de gente que não conhece a própria mãe, porque não conversa dentro de casa, as pessoas não estão mais dialogando. Essa nova geração, principalmente, é uma geração meio monossilábica, né? Fala-se muito pouco, discute-se muito pouco dentro de casa. Isso não é bom, né? As pessoas precisam conversar mais, precisam se socializar mais. Poxa vida, né? Você não conhece nem aquilo que a tua mãe gosta, nem aquilo que a tua mãe deseja, nem aquilo que a tua mãe necessita. Então, de repente, esse aqui é o momento que as pessoas têm de começar a dialogar mais uma vez e identificar aquilo que realmente as mães querem. Professor, para aquela pessoa que está numa situação apertada, ali o orçamento está pequeno, as opções de presentes feitas à própria mão, é interessante? Um porta-retrato, alguma coisa mais de artesanato, assim, é interessante? Para quem tem condições de fazer isso, para quem tem mãos, né, para quem tem criatividade, particularmente acho que a mãe vai gostar até mais, porque, poxa, é legal você ter alguma coisa que foi feita exclusivamente para você e assim, pelas próprias mãos. Agora, para quem não tem criatividade, que é o meu caso, faz uma cartinha, acabou, dá um abraço na mãe, sabe? Tem gente que acha que comprar um presente resolve, e isso não é uma verdade, né? Eu não sou mãe, eu sou pai. No Dia dos Pais, obviamente, eu fico muito contente de poder receber um abraço da minha filha, dos filhos. O que a gente quer é o amor, o que a gente quer é a companhia, o que a gente quer é estar próximo. Mas assim, eu tenho mãe. E absolutamente todos os dias das mães, se eu não estiver próximo, pelo menos uma ligação afetiva, e se eu estiver próximo, eu normalmente levo o meu abraço. Quando é para dar presente, eu junto com os meus irmãos, porque a situação não está fácil. Mas assim, o presente não substitui o calor humano, não substitui o afeto, não substitui o amor. Professor, se a pessoa, depois de fazer as contas, né, fazer aquele planejamento, viu que está apertado, né, percebe que não vai conseguir presentear a mãe. Outras opções, por exemplo, um almoço, um passeio, também é interessante, né? Sem dúvida. A gente fala em presente, mas fica pensando em presentear com produtos, com objetos, por que não com experiências, né? Então, acho super válido fazer um almoço. E olha, em vez de levar a um restaurante, que tal comprar os ingredientes, ir à casa da mãe e cozinhar lá, eventualmente cozinhar com a mãe também, fazer alguma coisa junto. Sai muito mais barato e assim, eu não tenho como afirmar, mas a possibilidade de você se divertir com a tua mãe vai ser muito maior.
Além de criar memórias também, né, professor? Ah, isso é bom demais, né? Quem é que não gosta de ter uma boa memória com a mãe? É isso, então, professor, muito obrigado por todas essas dicas, né, essa orientação para o pessoal economizar na hora de comprar o presente para a mãe, né, nessa data tão especial que é o Dia das Mães. Muito obrigado, viu, Eli? Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, das pessoas que estão nos ouvindo. E assim, não se preocupe em gastar dinheiro, porque de fato, um grande abraço, um grande beijo é muito melhor. Feliz Dia das Mães. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Também obrigado pela sua audiência aqui no nosso quadro Na Ponta do Lápis. E, pessoal, não se esqueça de curtir as redes sociais TV Câmara Campinas e também de acompanhar toda a programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis e um feliz Dia das Mães. E hoje o dia amanheceu com sol e a tendência é muitas nuvens à tarde. De acordo com o Climatempo, esta terça-feira será parecida. Olha só, dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas para esta terça-feira não há previsão de chuva. A temperatura vai ficar entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Então, a gente está com um tempo bem ameno nesta segunda-feira e a tendência é que amanhã continue assim. O Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde para você. Continue com a nossa programação. Lembrando que logo mais às 6 horas da tarde, hoje a gente tem a 25ª reunião ordinária com discussão e votação de projetos importantes para Campinas. Até mais.